Seleção brasileira foi convocada ontem por Carlo Ancelotti, com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno e algumas ausências de jogadores do Cruzeiro, como por exemplo o craque Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, e o atacante artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, não foram convocados. O pessoal do Seleção Sport TV, com André Rizek, Bruno Formiga, Lédio Carmona e o Roger Flores, ex-Cruzeiro, vão comentar sobre essas ausências e o retorno do Fabrício Bruno para a seleção. Let's bora! Mas, entrando em convocação, vamos relembrar os nomes chamados pelo Carlo Ancelotti ontem para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Goleiros, sem o Alisson machucado, ele convocou o Bento, o Ederson e o Hugo Souza, a primeira vez que ele vai poder ver o Ederson nessa curta passagem do italiano. Defensores, chamou o Alexandro, o Caio Henrique do Mônaco, o Danilo do Flamengo, o Éder Militão do Real Madrid, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, o Luciano Juba, primeira vez dele, lateral do Bahia na seleção, Marquinhos PSG, o PH do Vasco e o Wesley da Roma. O Wesley convocado todas as vezes, nem sempre pôde atender a convocação por lesão, mas foi chamado em 100% das vezes pelo Ancelotti. No meio campo, cara, aí deu um desânimo, né? Pela quantidade dos jogadores e a característica. É isso que a gente tem de meio campo. Quase a Copa do Catar. É isso. Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, primeira vez dele com o Ancelotti, grande surpresa na lista ontem, e o Paquetá. E para o ataque, Estevão, do Chelsea, João Pedro, idem, o Luiz Henrique do Zenit, o Matheus Cunha, do United, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior do Real Madrid e o Vitor Roque do Palmeiras. Qual o nível de empolgação de vocês com essa lista de 0 a 10? Acho que dentro do trabalho do Ancelotti, acho que se mantém, assim. Acho que tá ali. Qual o número de 0 a 10? Acho que uns 7, 7,5 no máximo. 7,5? Que é mais ou menos, acho que o que a seleção, em termos de empolgação, tá? Não estou falando de funcionamento de time e tal, estou falando o que os nomes representam. A questão do meio-campo ali, eu acho que é mais nomenclatura do que qualquer outra coisa. Se ele bota ali, de repente, o Matheus Cunha e o Rodrigo na convocação de meio-campistas, talvez a gente tivesse menos incomodado. Mas o Ancelotti acho que já deixou muito claro, e a convocação de ontem para mim reforçou isso, que o camisa 10 construtor, puro e simples, assim, o criador, a primadona do pensamento ali, não é o que ele quer. Por isso que acho que não abre vez para... Será que não é o que ele quer ou que a gente não tem? Não, eu acho que tem, porque a gente teria o Matheus Pereira, tem Matheus Pereira estava na pré-lista, né? Eventualmente um retorno do Coutinho, tô esticando a corda aqui de característica. Mas eu acho que ele não quer essa figura nesse momento. E o Ancelotti é um cara que nunca foi muito fã desse 10 criador, mas se adaptou lá na Juventus com o Zidane, depois fez isso no Milan. Se adaptou na Juventus com o Zidane? Ninguém se adaptou. Não, ele disse que se adaptou. Ele fala, quando o Zidane... Mas ele diz, né? dele, na biografia dele. Isso, ele foi convencido de que ele precisava fazer um time que tivesse aquele 10, a mesma coisa valeu pro Kaká quando chegou no Milan. Dito por ele. No Real Madrid mais recente agora, ele não tinha essa figura. O 10... De dar tempo ao jogo, era o Modric, que teoricamente não é esse cara, o pifador e tal. Então a seleção está sendo montada sem essa figura, por isso que a gente olha para aquele desenho e toma um susto. Eu acho que o meio-campo me incomoda demais. Mas o que faltou? Muito porque, por exemplo, eu acho que o Matheus Pereira deveria ter uma oportunidade. Eu acho que a gente tinha que encontrar algumas... O Gerson voltou a jogar, eu acho que o Gerson poderia ter uma chance novamente. O Gerson saiu como titular da seleção brasileira e nunca mais foi convocado. E é um cara que entra nesse, pelo menos em termos de qualidade, de responsabilidade, de assumir responsabilidade, é um cara grande, que sabe identificar jogo. Não é também um camisa 10, eu acho que ele é esse 8, esse 8,5. Me surpreendeu demais a convocação do Fabinho. Acho que a gente está retrocedendo nada contra o Fabinho, pelo contrário, mas é um nome que já estava... que ninguém mais lembrava, por mais que ele esteja jogando lá na Arábia, no time do... É no Ittihad, né? No time do Benzema. Foi expulso aí no final de semana. O Richarlison, eu não consigo entender a insistência. Com o Igor Jesus jogando, com o Caio Jorge jogando. Para levar o Richarlison, eu levaria o Ryan do Vasco. É um jogador com características parecidas, faz a função de centroavante, sabe jogar pelo lado, tem força. Jorge, desde que ele foi cortado, ele joga alguns minutos contra o Chile, Sente alguma coisinha no Maracanã, não é? Sente alguma coisinha e é cortado. E é cortado, não joga contra a Bolívia, mas na rodada seguinte está em campo. Ele teve um períodozinho de jejum ali, né? Não jejum,
mas uma fasezinha esquisita. Mas entrou em campo pelo Cruzeiro. Isso. Né? Então, assim, como a seleção Eu acho que ele nem vai para Bolívia. Não foi. Ele é cortado e volta para o Cruzeiro. Como a seleção brasileira tem um histórico de punir jogador que, por exemplo, não vai para a Copa América ou que não se esforça tanto para estar no grupo, muitas vezes, eu estou especulando, tá, gente? Porque ninguém me disse isso. É fontes da minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso ontem. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa, porque não faz sentido. O cara tá na seleção, joga 20 minutos, é cortado. Pô, não quer mais ver o cara? Não quer dar uma chance para ele? Pelo que eu entendi ontem lá na CBF... Em contrapartida, tem outros que estão lá 200 anos que é o Richarlison. E não entregam. Conseguem entregar e estão sempre, né? Mas o que eu entendi ontem lá na CBF, assim, nos bastidores, e conversei com algumas pessoas lá, assim, a concorrência do Richarlison era Pedro e Igor Jesus, e até onde eu sei o Pedro ia ser convocado. Ele não foi convocado porque está machucado, e aí foi o Richarlison de novo, mas o Pedro seria convocado. E a concorrência do Caio Jorge seria com outro bloco, que é onde está o Vitor Roque, entendeu? E aí, dessa vez, foi o Vitor Roque. É que o Martinelli acho que também tá lesionado. Tá. Então, foi o Vitor Roque dessa vez. Não entra nesse bloco aí do Não, o Martinelli acho que não entra nesse bloco. O Caio Jorge, né? Jogou 20 minutos. E aí eu acho que o Vitor Roque furou a fila. Quanto tempo jogou? Acho que nem jogou na última. Na última data FIFA, ele jogou poucos minutos no primeiro jogo e no segundo nem que ele não pôde chamar. Porque tá machucado. Não é óbvio que é o Alisson. Não sei se ele chamaria o Wanderson, mas o Wanderson, que era figurinha constante, tá machucado. E foi bem, né? Foi bem. O Alex Ribeiro, que foi bem também. Muito é a bem. segunda data FIFA que ele está machucado. Eu tenho muita curiosidade nesse atleta, o Bremer, mas infelizmente está machucado. Douglas Santos. O Bremer foi em 2022, né? Foi o quê? Foi em 22, ele estava. Foi, Copa. Foi. Douglas Santos, lateral esquerdo. Né? O Bremer jogou contra Camarões na Copa de 22. Douglas Santos, machucado. Rafinha, que seria, acho que titular da seleção, machucado. Martinelli e Pedro. Esses são jogadores machucados. Então notem que a gente está... Desses aí, Alisson, Alex Ribeiro, Douglas Santos, Rafinha, Martinelli, para mim voltam com certeza. Peraí, então, eu também acho. Agora, se Alex Ribeiro vai, tem Danilo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos estão certos. Então, 4. Então ele está brigando por uma vaga com o Fabrício Bruno. Então, é aí que eu estou falando. Eu acho que a vaga é dele. O Fabrício Bruno está tentando tirar alguém, mas... Pode ser. Se ele levar os 5 zagueiros. Ele convocou o Fabrício para marcar a posição. Pode ser. De que o jogador que cometeu a falha que cometeu no último jogo, ele não ia punir por causa de uma partida. Acho que tem um sentido assim educacional, assim, que ele quer dizer. Eu não vou deixar de fora um jogador que falhou bizonhamente no último jogo. Vou queimar demais o atleta, vou dar mais uma chance para ele. Eu achei justo, do ponto de vista humano. E teve uma resposta que me chamou muita atenção ontem, uma das últimas até. Eu perguntei para ele na coletiva, acho que foi a penúltima pergunta, sobre qual é o setor que ele vê mais problema, né? Porque ele, de novo, convocou 3 laterais esquerdos e ele falou que não tem questão de problema, eu quero conhecer e ver de perto os jogadores e as pessoas. Quando ele fala isso, fica muito evidente que não é só o campo e bola, o que a gente vê nos 90 minutos, que conta. O Ancelotti, e aí, de novo, a gente precisa entender quem é o Ancelotti, líder e treinador, para compreender algumas e aceitar algumas decisões. Quando ele, e o que eu soube, né, o Fabrício, treina muito bem, fisicamente impressionou o Ancelotti, então ele não ia punir pelaquela falha, até porque ia ser um recado muito... Eu entendo que no alto nível, no topo da pirâmide, toda decisão vai ser no detalhe. O cara é ouro olímpico por meio segundo. Alguém perdeu o ouro por meio segundo. Alguém perdeu o ouro numa batida. Alguém vai ficar fora da Copa, talvez por um escorregão. Isso vai acontecer. É cruel, mas o esporte é cruel. Não tem compromisso nenhum com ser legal e ser justo com a galera. Não é assim. E o Ancelotti, enquanto líder, ele tenta ser o mais justo possível. E eu acho que, humanamente falando, ele passou um recado ali muito, muito bom. Não sei se o Fabrício vai para a Copa ou não, mas eu acho que ia ser expor demais e jogar os Leões, um cara que tinha impressionado ele contra a Bolívia, né? Lembra que ele falou, fisicamente o cara não sentiu, não sei o que e tal. E não estava fazendo um jogo ruim contra o Japão. Ele realmente falha e bota o jogo em outro lugar, né? O Brasil não estava nem jogando mal, o time como um todo. Mas enfim, eu acho que ele trazer de volta fala muito sobre esse cara. Ele garantiu o Douglas Santos na sua resposta, né? Também garantiu o Douglas Santos. Eu acho que o Ancelotti, quando ele fala que quer ver de perto os jogadores e as pessoas, tem gente que garante lugar no dia a dia.
no treino. E aí, como a gente não vê os treinos e não tá direto, a gente acha estranho alguns caras que não voltam, cara que tá toda hora lá, mas aí é do convívio, e um líder tá ali para tomar essas decisões mesmo. Quando o Ancelotti veio, ele vem com a bagagem de ser o Ancelotti. Então, certas decisões a gente aceita porque é ele. E eu acho que tá tudo bem, porque o currículo que ele construiu para ter esse saldo, quem construiu foi ele. O Dorival não tem esse currículo, o Diniz não tinha esse currículo. Inclusive, acrescento, se fosse o Dorival, acho que as notas seriam ainda mais baixas. Com certeza. Meus amigos, pro benefício do Cruzeiro, ou não, né? O Kaique, o Matheus Pereira e o Caio Jorge não foram convocados. Apenas o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Mas fica aí a pergunta para vocês responderem aqui embaixo nos comentários. Esses 3 primeiros aí especificamente, um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro, o Kaique. Um dos melhores meias, um dos melhores jogadores em assistência do campeonato, o Matheus Pereira. E o artilheiro, o primeiro colocado em mais gols do Campeonato Brasileiro. Se esses 3 caras jogassem em qualquer time do eixo, até mesmo o Botafogo, ou talvez até o Santos, com esses números, com essa regularidade, aposto com vocês que era figurinha carimbada na seleção e muito provavelmente também na Copa, viu? Mas é complicado. A gente tem uma desunião, um amargor com a CBF, principalmente com o que ela faz com os times mineiros, com o Cruzeiro, dentro e fora de campo. Mas, cara, você viu o ânimo dos jogadores quando eles têm oportunidade para a seleção brasileira. E esse ânimo, queira ou não, afeta também positivamente quando eles retornam para o Cruzeiro para demonstrar, para manter a vaga para a seleção. Mas você vê que mesmo você jogando bola, comendo a bola durante o Campeonato Brasileiro e não tem essa oportunidade, cara, é complicado para não dizer outra coisa, viu? Que tem algum esquema aí que não dá, né? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, juntamente com um like no vídeo, sua inscrição aqui no canal. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu grito cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais vencido.